Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. Muita gente acredita que vender é dom, mas a verdade é que por trás da venda existe muito mais do que técnica. Existe medo, crença, insegurança e coragem. Coragem de se posicionar, coragem de mostrar o que faz, de sustentar o próprio preço e coragem de ouvir não sem desistir. No programa de hoje vamos falar sobre os mitos e as verdades sobre vendas. Entender por que tantas pessoas ainda têm dificuldade de vender, mesmo sendo excelentes no que fazem. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje sobre um tema que eu adoro. Nós vamos falar sobre vendas. Verdade sobre vendas, técnica, emoção, mentalidade. Quais as crenças que mais afetam aí a venda? Eu tô muito animada, mas antes deixa eu apresentar para vocês as minhas convidadas deste episódio. Tainara Moraes, seja bem-vinda. Obrigada, Van. Animada? Animada. Temos muito a falar sobre esse assunto. Também gosto muito, principalmente a parte do comportamento, né? Perfeito. Por trás dele. Presente aqui com a gente também, ela que lida com muitas crenças quando vai falar sobre dinheiro. Thaís Sanusa, nossa especialista em investimentos, seja bem-vinda. Obrigada, também estou animada. Acho um assunto bem interessante, cheio de vertentes diferentes. Sim. Vai dar pano pra manga hoje aqui. Ótimo. E doutora Luciana Kirsten, que é a nossa nutricionista. Seja bem-vinda, Lu. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo. Eu estou tão feliz porque esse é um tema que de fato me deixa muito com o pezinho atrás. Ótimo, é bom a gente saber. E vamos aprender. Eu tenho certeza que muita gente em casa também tem esse sentimento que a Lu tem, né, Lu? Pois é. Então a nossa ideia é justamente essa. E o nosso convidado, já vou pedir para ele vir para cá, Rafael Souza. Ele é mentor em vendas. Vem para cá, Rafa. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo. Gratidão pelo convite. Prazer ter você aqui. Boa tarde, pode sentar. Olá. Rafa, a gente... Nos bastidores aqui, as meninas já estavam falando. Ai, vamos falar de venda, eu não gosto de vender na internet, eu não gosto disso e daquilo. Conta pra gente um pouquinho da tua história, mas eu quero ler o que você colocou na sua bio do seu Instagram. Não, tá? legal. Ó, ajudo empresários a sair da venda no improviso e construir processo previsível. Vai lá. Isso aí. Primeiramente, gratidão pelo convite. Já estava ali os bastidores olhando. Eu falei, gente, 4 mulheres hoje eu tô perdido aqui, né? Vai ter. Os homens, quando sendo aqueles... Eu falo, cara, já deu aquele, pelo menos, friozinho na barriga, né? Eu falei, mas vamos lá. Não, Van, como falar de vendas, né? Vendas é algo que muita gente tem crença, muita gente acha que vender é errado, muita gente acha que vender está empurrando um produto ou um serviço para a pessoa e não é, né? Venda é processo, venda é constância, venda é treino. A gente é bom no que a gente faz muitas vezes, o que a gente faz poucas vezes a gente não fica bom. E desde muito novo vendendo, né? Então, assim, vender para mim é uma coisa muito fácil. Eu acredito que cada uma dentro do seu portfólio de trabalho, eu não entendo nada do que vocês fazem, mas vendo vocês muito fáceis, então... Dá para vender? É mais fácil vender o outro? Mais fácil. É mais fácil? É porque eu acho que ele gera mais credibilidade, né? Quando você vê o outro. Quando você vende você mesmo, justamente você vai falar de você mal. Você vai falar sempre bem. Então as pessoas meio que interpretam, tipo assim, pô, tá falando bem dele. Claro que tá falando bem dele. Mas o outro eu acho que é importante você ter o conhecimento do que qual o trabalho que o outro faz, o que tudo. Porque hoje as pessoas se preocupam muito assim, né? Preciso vender, eu preciso conhecer o produto, eu preciso conhecer o serviço. Gente, não é nada disso. Hoje o produto e o serviço, ele é importante, mas hoje o consumidor, ele tem no celular, na palma da mão dele, toda a informação. Uhum. Então, né, mediante a cada um do que vocês trabalham, se eu quiser entender um pouquinho do que vocês fazem, eu consigo entender. Com certeza. Né? Pelas informações que tem no dia a dia. Muito raso, mas eu já chego até vocês sabendo do que vocês vão falar. Ninguém mais pega desprevenido, né? Minha escola foi carro, né? Eu comecei trabalhando na Absoluta, na Chevrolet. Era isso que eu pedi para você falar. Eu te entrevistei quando você ainda vendia carros, né? E aí, lá a gente precisava, isso nós estamos falando de 2004, 2005, a gente precisava conhecer muito o produto, porque naquela época
quantos litros tem um porta-mala, quantos airbags tem, X, isso. Hoje não, hoje a pessoa ela pega, ela olha tudo, ela já vai até o local. Hoje você não convence a pessoa a comprar aquele produto. Você ajuda ela a tomar a decisão do produto que ela já quer. Né? Então você precisa passar a confiança, a credibilidade para ela, mas é processo. Mas comecei com carro, Van. Sim, para mim, assim, venda é energia. Eu me considero uma ótima vendedora. Eu vendo. O meu primeiro emprego registrado foi numa escola de inglês. Eu vendia cursos de inglês. E assim, eu batia todas as metas da região. E assim, se eu sou desafiada, aí eu vou provar pra você. Entendi, mas cada uma tem um processo, né? E eu falo dessa questão de processo, de você esperar. Venda, pra mim, é processo. Total. Não adianta você achar que você vai lá na primeira vez que você ofertar pra pessoa. E quando os meus produtos dentro da comunicação, às vezes eram 30 nãos pra um sim. Isso aí. E aí você não pode desistir. Mas eu quero ouvir das meninas, já volto com você, tá? Claro. Como é que é essa questão de venda pra vocês? É tranquilo? Lida bem? Procura estudar? Quem quer começar? Posso começar? Vai, Tainara. Bom, primeiro que eu acho que a gente se vende o tempo inteiro, né? A partir do momento que a gente acorda, tá num lugar, tá conversando com alguém, a gente tá se vendendo. Então, essa venda, pra mim, ela é muito tranquila. Não tenho problema em relação a isso. Inclusive, trabalhando com imagem, né? E auxiliando pessoas a trabalharem e se posicionarem melhor, é uma coisa que eu faço tranquilamente. Mas a minha questão, até conversando aqui com as meninas, é a venda do vendedor chato. Quando eu tenho que, de fato, colocar a venda na mesa e ter que ser um pouco mais incisivo, e aí é onde eu travo. Então, eu consigo vender por uma zona de conforto e segurança também, muito na indicação. Sim. Venda pra mim, vem, a Tainara conversa com ela, faz isso com ela. Então, você fica numa zona de conforto, entendeu? De uma venda já que te você... vendem antes, né, Tainara? Já tá fechado, né? Sim, vai lá assinar o contrato. Não é uma venda que eu preciso sofrer a venda. Sim. Ela vem de uma maneira mais fácil. Mas sei que perco muitas vendas por não ter essa venda ativa. De realmente, na internet, eu acho que é meu maior, assim, sabe, meu maior embate, justamente por tudo as pessoas vendam, tudo arrasta pra cima, tudo clica aqui, tudo mentoria, tudo curso, e eu fico, cara, eu não quero ser essa pessoa. Sim. Então é onde eu travo. Então, venda pra mim é uma coisa fácil, quando ela é de uma forma inconsciente, e não dessa forma, de fato, que acontece, mas quando ela vem nisso de eu ter que chegar e de eu ter que ficar cutucando muito a pessoa pra vender, isso me trava. E acredito que vem um monte de crenças, né, em relação à venda mesmo, a se vender. E é onde eu gostaria de entender e melhorar muito, porque assim, eu quero vender um monte de coisa. Sim, Eu tenho um monte de coisa para vender, não quero que a pessoa tenha que necessariamente chegar a mim por conta de outra pessoa, e sim que eu chegue antes. Então, minha questão com venda é isso. Rafa, já quer comentar? Vamos Vai, tentar, né? vai. Com certeza. Vai. Não, Sessão de terapia. vamos lá. Vim preparado. O que acontece, Tainara? Na verdade, é assim, né? Primeiro que você tem, sim, com certeza, alguma coisa tipo relacionado, tipo que vendedor é chato. Sim. Então você vai até um limite para você não incomodar a pessoa. E quando a gente fala de processo, né? Porque tudo é processo, a venda, existe alguns meios de você não ser chato, né? Existe alguns meios de você ser mais assertivo. Tem lugares que eu faço mentorias que a gente entende que aquele determinado público, existe uma cadência de vendas, onde a gente vai ficar chamando as pessoas, mas às vezes para o teu segmento, no segundo dia, no quinto dia, no nono dia. Às vezes para o segmento dela, todos os dias. Às vezes no segmento dela, 2 vezes no mês. Então, primeiro a gente precisa entender o produto. Mas onde que eu vejo que a maioria das pessoas erram e passa para ser chato? Vamos lá. Imagina que eu vou comprar algo de você, eu vou te vender algo, vamos falar dessa forma. Então, eu vou chegar e vou falar assim, Tainara, vi que você me chamou ou alguém me indicou você, de alguma forma eu cheguei até você e eu quero falar sobre vendas, eu sou mentor de vendas e queria poder estar te passando. Isso é uma dor para você? Então, primeiro eu preciso entender se é uma dor para você. Por quê? Muitas vezes eu vou te vender algo que não é uma dor. E as pessoas, como hoje elas querem oferecer tudo, porque as pessoas veem um cifrão na testa do outro. Então, assim, eu sentei com a Tainara, vou vender a mentoria, não dá, eu vou vender a consultoria, não dá, eu vou vender meu relógio, eu preciso vender alguma coisa. E não é assim que funciona. Então, primeiro eu preciso saber se essa parte que você não vende hoje é uma dor. Pô, Rafa, é uma dor pra mim. Legal. Tainara, essa dor pra você tá com urgência de resolver? Porque às vezes você fala assim, pô, Rafa, é uma dor, mas eu não quero resolver. Ou então eu vou resolver daqui a 1 ano. Por que eu vou ficar te incomodando se você não tá? Aliás, eu aprendi, desculpa te Fica à cortar, vontade. é que eu aprendi isso com uma pessoa que trabalhou comigo, que eu achei fantástico. Que ele falou assim, quando você estava num processo de vendas que ele tinha, e tinha todo um script para fazer e tal,
Quando a pessoa não respondia, ele falava assim, tudo bem, sem problemas, eu entendi que isso não é uma prioridade para você. Perfeito. Quando ele respondia isso, para algumas pessoas, eles falavam assim, não, pelo amor de Deus, isso tem que ser uma prioridade para mim, eu preciso resolver. E aí aquela pessoa retornava, então, falando, não, vamos fazer tal coisa. Ou então ela falou, realmente é isso, tipo, até tenho interesse, mas não é agora que eu posso resolver, ou não é agora que eu quero resolver. Então isso que você falou sobre timing, eu acho que faz muito sentido, assim, de você sintonizar no timing da pessoa, você tem que estar na mesma página que ela, porque às vezes a Tainara fala para mim, pô, eu quero vender, eu preciso aprender a vender, mas não é prioridade. Mas não, quero aprender a vender e é prioridade. Ok, Tainara, minha mentoria funciona de uma forma XY e deixa eu te explicar hoje o que você tem de budget para poder estar investindo nessa dicção do produto. Ah, Rafa, hoje eu penso em investir mais ou menos de 5 a 10 mil reais. Ok, então eu já sei que ela é de 5 a 10 mil. Ok, Tainara, você é a decisora? Pô, Rafa, não, eu tenho uma sócia. Cara, se eu vou para uma reunião e sua sócia não tá, eu nem começo. Rafa já tá fazendo uma triagem, uma né? triagem Maravilhosa. aqui. Não, e um passo a passo de venda. Vamos lá, anota papel e caneta hoje. Vai. Então, não, Rafa, eu sou a decisora. Ok, então o que eu adianta? Eu já sei que você tem de 5 a 10 para gastar, não adianta 12, beleza, a gente sempre esconde 20% a mais do que a gente pode, mas não adianta eu ir com 20, você não vai fechar comigo. Então eu tenho que estar dentro disso. Se você é prioridade, aí eu vou para reunião contigo, Tainara. Você falou que era prioridade de vendas, então acontece isso no meu processo. Você falou que você tem urgência disso, a sua dor está te incomodando. De 3 a 6 meses eu consigo já tirar essa dor de você. A gente já startando agora os 3 primeiros meses. Você falou que tinha de valor XY. Eu estou te mostrando que eu consigo tirar a tua dor agora pelo valor que você já estava disponível a gastar. E você aqui resolve tudo agora, você é decisora. Vamos seguir? Não tem como você... Acabou as objeções. Você já preparou o terreno ali. Então, né? quando você vai para uma reunião que você não tem essas respostas, o que você acontece? Você vai vender para a pessoa. Toda reunião você está vendendo para ela e toda reunião você está sendo chata. E às vezes, o que acontece numa quebra de objeção, né, eu faço isso muito no meu treinamento, as pessoas, as 3 primeiras objeções é mentira dela. Ela tá falando para poder se livrar de você. Sim. Então, assim, tá caro. Mesmo? Mas aí tem uma técnicazinha aí que a gente consegue... Você vai no treinamento de vendas, né? Lá já. Mas eu abro aqui daqui a pouco. Tem uma técnica de quebrar objeções. Por quê? Qual o problema hoje? A gente gasta a nossa energia com algo que não é. Imagina que eu chego pra Tainara, trago uma resposta, um orçamento para ela, ela fala assim, poxa, tá caro. O que acontece? Nessa resposta, eu vou continuar batendo sobre preço. Só que se não for o problema o preço, ela só falou, cara, eu vou ficar gastando meu tempo, minha energia com a Tainara, porque ela quer se livrar. Então a gente primeiro precisa identificar se a objeção que você está me passando é verdade. E na maioria das vezes realmente As não 3 quer, primeiras né? não é para se livrar. Sim. Então, assim, quando você faz uma técnica e aí respondendo, né, não é chata. E aí, lógico, aí precisa entender um pouquinho o perfil da Tainara, mas eu sempre pego isso nas mentorias. Tem pessoas que quando falam assim, eu quero ser chato, eu falo, cara, você entrega um trabalho bom? Entrego, Rafa, meu trabalho é bom. Eu falo, então, se você entrega um trabalho bom e você tem propósito no que você está fazendo, quando você deixa de ser chata com a Vanessa, cara, você está deixando a Vanessa comprar com uma pessoa que não vai entregar para ela. Então você está sendo isso também. E outra, você está sendo egoísta. Você tem seu conhecimento e não quer passar. Porque o dinheiro ele é uma consequência, o dinheiro ele não é o início de tudo. O dinheiro eu vou te pagar porque você precisa trabalhar. Ninguém está aqui porque não quer tomar conta do cachorro em casa. Todo mundo precisa. Lógico. Mas é então, assim, eu acho que a venda, na verdade, é entender o outro. Eu acho que o que é vender, Rafa? Vender é tirar a dor do outro. Simples assim. Não tem muito, vender é porque... Não, vender é tirar a dor do outro. Eu consigo tirar... O que você precisa, eu consigo tirar a tua dor, então eu consigo te vender. Vai, Thaísa. Eu tô Você tá aqui, né? Eu vi. Eu tô até preparado aqui. Ela vai, ela levanta lá, ela vai e fica. É porque, pra mim, eu tô onde eu tô hoje por não querer vender. Tá. Por não querer. Aí vamos explicar. Vai. Já tô bravo aqui. Não fica bravo. E eu tô onde eu tô hoje porque eu quis vender. Ótimo. É o seguinte, eu comecei eu caí de paraquedas, eu passei no concurso público e passei no banco, né? E não era onde eu sonhei estar, enfim, whatever. Mas era uma oportunidade incrível pra mim, enfim, concurso e tal. E eu tinha que vender lá. Só que eu tinha que vender coisas pra quem não tinha a menor urgência, Ok. pra quem não queria, e muito menos conseguindo entender a pessoa, menos ainda tendo propósito no que eu estava fazendo. E aquilo me deixava muito mal. Muito mal. Eu tinha muitas questões. Eu quis pedir demissão, uma época, logo no que eu entrei, e aí eu morava com meu pai ainda, era menor de idade. Menor de idade não, assim, tipo, né? Meu pai falou assim, querida, deixa eu te contar,
não existe a possibilidade de você pedir demissão. Falei, mas eu não sou feliz lá. Meu pai falou assim, então, mas feliz é pagar boleto, meu amor. Lá você paga boleto, se você sair, você não paga boleto. E aí eu tive que começar a buscar como que eu fazia, então, para encaixar aquele processo de vendas em alguma coisa que eu conseguiria fazer. E foi por isso que eu comecei a estender de investimento. Porque era onde eu falava, pelo menos lá, o que eu vou vender, alguém está interessado em comprar. Alguém tem algum indicativo de que eu consigo explicar aquilo que eu estou fazendo, a pessoa entende, começa daí, porque como eu atendia bem no começo aquela venda de balcão, eram pessoas que às vezes estavam indo pegar seguro-desemprego, fundo de garantia, não tinha, né? E você tinha que vender cartão, vender seguro, e não sei o quê. Então assim, eu me sentia muito mal naquele processo. Eu falei, pelo menos eu vou vender para alguém que sabe que está no banco para fazer algo que tem a ver com o banco, não está vindo aqui por uma necessidade, né? Então hoje eu estou aqui porque eu queria fugir desse tipo de venda que me deixava tão incomodada. E isso continuou, porque aí chegou uma hora que o que eu aprendi a fazer, eu não era possível entregar onde eu estava. E aí eu falava, não faz mais sentido. Então não foi, lógico, a gente pensa em carreira, a gente pensa em salário, a gente pensa em tudo isso. Mas eu quero dizer assim, para mim essa coisa da venda sempre foi uma dualidade, de me deixar muito desconfortável e de ter que encontrar um lugar onde fazia sentido o que eu estava fazendo. Eu vou deixar o Rafa comentar, mas eu já vou falar pode uma coisa. Quero aprender aqui também, gente. Ela não acreditava no produto que você vendia e não tinha propósito. E você tinha que vender para bater meta. Isso, mas a questão não é nem só o produto em si. Você podia acreditar super no seguro. Mas podia ser maravilhoso, mas não fazia sentido pra você. Não fazia nenhum sentido pra quem eu tava oferecendo. Sim, é isso. Você tá entendendo? Não fazia nenhum sentido. Aí, a bomba que eu vou jogar aqui pro Rafa agora é assim... Dá pra vender mesmo quando é assim? Tem técnica? Porque tem muita gente vendendo tudo na internet, que precisa vender, que tá lá. Eu saí desse caminho, encontrei o meu caminho das pedras, né? Sim. Então, por isso quando alguém pergunta pra mim, você não queria dar aula, explicar pra bancários? Eu falei, não. Porque o caminho que eu trilhei é muito específico, não é replicável. Foi algo que eu fui buscar de alguma forma. Pra cada um, essa jornada é muito diferente. Então, como é que eu vou dizer, seja... sei lá, um ex-bancário de sucesso, sei lá qual é o nome que seria isso, se não tem como, não tem um método, não foi um método, eu fui me encontrando para dessa forma falar assim, não, aqui eu me sinto mais confortável de fazer isso. Então, é excelente a sua pergunta. Vai, Rafa. Vamos lá. Aqui é a fogueirinha que Porque assim, é fácil vender quando a gente acredita no produto e quando o produto tem propósito. Na verdade, assim, primeiro você não é que você não acreditava no produto, você não acreditava que as pessoas que estavam adquirindo precisariam daquele produto. Né? Para você tinha uma dificuldade de você vender algo para aquela pessoa falar assim, cara, como é que eu vou vender algo para essa pessoa? Eu tô tirando o dinheiro dela. Então, aí começou algo para você muito ruim para você. Você estava sentindo que você estava enganando as pessoas, né? Agora, vamos lá. A venda, toda empresa, não importa o que seja, a máquina é vender. Sim. Não existe empresa que vai permanecer aberta se ela não vender. Perfeito. Né? O que eu vejo, e aí não é falando somente dos bancos, mas a gente vai falar de um geral, é que as pessoas elas querem vender a qualquer preço. E elas querem vender qualquer coisa. Os bancos, quando eles entenderam que pagar lá no caixa não fazia mais sentido para eles, que o que fazia sentido é fazer cartão, um monte de coisa, eles fizeram todo mundo que era ou não era vendedor começar a ter que vender. Não importa o que você seja. Muita gente se afastou, muita gente com burnout, muita gente com uma série de coisas. Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas. Muitas vezes as pessoas acham que vendedor é o que não deu certo na vida, vendedor é aquele cara que, não tá fazendo nada, quer vender na minha empresa? Imagina. Né? Não, mas isso tem esse pensamento mesmo. Tem muito porque assim, não sabe fazer nada, vai lá vender. E não é dessa forma. Só que a experiência que você teve de vendas é uma experiência negativa pelo produto que você ofertava naquele momento, né? E, infelizmente, algumas empresas, assim, eles não... Na verdade, eu acho muito errado alguns bancos quando ele fala que vai te tirar taxa se tu fechar um consórcio com ele ou se tu fechar um cartão com ele, né? É uma venda casada. Na verdade, isso não pode, mas... Infelizmente, a gente precisa dele, eles precisam da gente. Então, acaba virando essa troca. Só que isso daí, não dá nem para considerar uma venda, né? Na verdade, ali é descer a goela abaixo da pessoa do que ela precisa ser. Porque, imagina, né? Você hoje trabalha com investimento. Sim. Então, imagina que a Vanessa está com o dinheiro parado e fala, cara, a Vanessa está perdendo dinheiro, eu preciso fazer. Você não vai ter tranquilidade para passar isso para ela? Não, com certeza. Então, é uma venda. Exato, mas eu digo assim, não foi...
Eu digo que esse processo esse foi tão traumático no começo que só fez sentido pra você quando agora. você vai vender aquilo que você acredita, ou que você acha que você vai ajudar o outro, né? Na verdade, Nesse sentido, tem que ser uma troca, na verdade, você até acreditava no seguro, porque se a pessoa morrer, ela vai receber. lógico, exato. Não é nem que você não... Mas, cara, como é que eu vou vender para uma pessoa que ela não está interessada? E aí entra a técnica de vendas. Hoje, a grande maioria das pessoas, elas nem sabem o que elas precisam. Quando elas vão comprar alguma coisa, dependendo do que ela compra, elas às vezes nem sabem que existe aquilo. E dependendo do que te oferecem, Então, assim, às vezes eu caio. Mas aí se for a compra na emoção. Né? Mas o que eu falo assim, muitas vezes as pessoas elas nem sabem que precisa, que existe algo para sanar a dor dela. Né? Você pode ter certeza, Thaisa, que muitos... Thaisa, né? Isso. Pode ter certeza que muitos seguros que você vendeu, com certeza foi muito bom para as pessoas, só que elas não sabiam. O maior problema que eu vejo hoje era a forma como eles indicavam, instruíam vocês a vender. Né? Quando eu trabalhava com carro também tinha aqueles seguros embutidos e eu sempre falei o que o cliente que estava ali. As pessoas, não precisa falar, precisa. Esse é o problema do vendedor. É por isso que toda vez que a gente vai falar de vendas, as pessoas têm que sentar e a gente tem que se colocar como o bonzinho e não o trambiqueiro para poder mostrar que a gente não está te empurrando nada. Porque as pessoas têm uma cultura muito ultrapassada de que vender é empurrar as coisas, mesmo que você não precise. E aí o banco hoje ele faz muito isso, né? Então, até hoje, acho que agora deve estar pior ainda, com tudo digital, que ninguém vai mais no banco, então tem essa troca. Mas você pode ter certeza que, assim, o que você vendeu já sanou para muita gente, tirou a dor de muita gente, mas existe técnicas, né, Van? Porque a técnica essa venda é muito na emoção. É uma venda que a pessoa está ali e você precisa ofertar aquilo para ela e aí você vai ter que fazer meio que uma venda casada, trazer alguma coisa do que você pode beneficiar ela na conta dela para ela fechar com você. E a confiança, às vezes, também do cliente na pessoa. Sim. Então, acho que tem vários fatores mas envolvidos. é uma venda chatinha de fazer, né? Porque você não compraria. Não, mas aí, bom, eu comecei vendendo roupa, que eu adorava, batia todas as metas, era super tranquilo pra mim. E aí depois fui pra um lugar que eu falei, não... Onde eu tô, né? Onde eu tô. E não precisa ser assim. Então hoje, pra mim, o que você fala? Hoje pra mim é muito tranquilo falar disso, porque dá pra ser uma venda sutil, né? Sim. Não precisa ser uma venda também... tão declarada, né? É isso, acho que na internet... Eu, por exemplo, você fala de emoção, eu compro muito pelo que você vê das pessoas. Puxa, ninguém precisou me falar, vamos supor, a Tainara tá aqui, ela tá me vendendo o que ela veste, a maneira que ela se porta, o restaurante que ela foi, porque eu gosto dela. E isso também, a internet ajudou muito na venda. A conexão né? com a pessoa e a confiança, né? Pessoas compram de pessoas. Isso. São pontos em comum, né, que as pessoas têm. Pode falar. Antes da gente finalizar, deixa eu só trazer a palavra aqui para Lu. Lu, você vende saúde. É mais difícil vender saúde? Vocês têm essa questão de, às vezes, achar que é comercial demais? Como é que é isso Então, para eu você? quero fazer uma troca com Lógico. você, no sentido de a saúde vende resultado. Vende uma transformação, no meu caso, que sou nutricionista, né? E também tenho uma clínica de odontologia. Então, você traz para essa pessoa a oferta de um resultado. Eu caio muito naquela condição de você trazer a explicação de todo o processo, de tudo que vai acontecer. Então, eu trago consciência para o paciente para que ele tome uma decisão consciente. E não vá pela emoção. Tá. Qual é o meu pensamento em relação a isso? Quanto mais consciente esse paciente está para tomar uma decisão, eu vou ter menos pós-venda. No sentido de ter um paciente insatisfeito, enfim, que se surpreenda ao longo do processo, do tipo, mas eu não sabia que agora eu tinha que fazer isso, eu não sabia que agora eu tinha um suplemento, eu não sabia que agora eu tinha uma tomografia para fazer. Então, eu explico nos mínimos detalhes e eu acredito que em determinados momentos essa explicação tão detalhada possa não fechar a venda. Sim. O que acontece? Doutora Luciana. Doutora Luciana, eu sou muito a favor de as pessoas saberem o que elas estão comprando. Né? Eu acho que você vender algo que as pessoas não têm ciência, eu não concordo, mas o que você precisa entender? Que a pessoa que está sentada lá, ela não quer ser uma nutricionista. E às vezes a gente tem essa de querer explicar para as pessoas coisas que para a gente faz sentido. Mas para ela não faz sentido. E nem por isso você vai estar enganando ela. O que acontece muitas vezes, eu faço mentoria para alguns médicos, faço para a doutora Roseli, que era daqui, faço para alguns advogados que não é a mesma coisa, mas está dentro ali. E qual é o maior problema que eu vejo deles hoje? Eles são muito bons na técnica,
mas eles não são bons vendedores. E aí o que acontece? Eles querem pegar a técnica deles e achar que eles vendem dessa forma. E achar que a técnica vai vender, né? Eu sou bom, então eu vou vender. Isso, Van. E explicam de uma forma muito técnica. Eu sou muito boa nutricionista. Aí o Rafael senta lá e você vai querer mostrar toda a parte da nutrição. Cara, eu falo, gente, eu não preciso, eu só quero emagrecer. Essa é a minha dor. Você tem que trazer a minha dor. E é o que você falou, né, no começo. A venda é sobre entender o outro. Sim. Isso aí. Entender Vai ter, lógico que vai ter gente que vai sentar lá, doutor, e vai querer, e vai bater um papo com você. Mas hoje, as pessoas, se eu mando um áudio de 3 minutos para você, você coloca no vezes 2, se tivesse vezes 4, você colocaria. Porque hoje a gente não consegue, o tempo da gente é muito curto. Então eu vou sentar com você, porque eu quero resolver alguma coisa e você quer me explicar, acaba ficando chato. E aí é aí que você perde o time. Então, você não precisa mentir, você não precisa esconder, você não precisa deixar claro, mas entende que o que você está passando é muito interessante para você, não é para o outro. Você está se auto ali colocando o teu conhecimento e você acha que assim, nossa, cara, ele vai me olhar e vai falar, pô, a doutora entende mesmo, eu vou fechar com ela por isso. Cara, não vai. Infelizmente, hoje não vai. Até porque as informações que você passa, você pode ter certeza que se não for um paciente seu, se ele tiver de primeira vez, alguma coisa, ele vai se informar antes, ele já vai chegar lá meio que sabendo, algumas coisas não tão certas, mas ele já tem uma ideia do que você vai passar para ele. Ninguém mais vai hoje conversar com outra pessoa e não sabe do que está acontecendo, né? A gente sabe de tudo. Se eu vou falar de investimento, pela especialidade, né? Sim, se eu for falar de investimento, eu não sei, mas se eu for sentar lá, eu vou falar, cara, a renda fixa aqui, não sei o quê, ou então eu vou tentar estudar um pouquinho antes de falar com ela para falar, pô, né, ele não sabe de nada. Então hoje eu vejo que hoje os profissionais que é da área do direito, da área da medicina, eu acho que eles têm muita técnica, são muito bons conhecedores do assunto, mas eles são péssimos vendedores. E aí o que eu falo, o que eles precisam fazer? Não vender. É Colocar um time comercial. É tipo uma analogia. Ótimo. Tipo uma analogia do futebol. Se é bom cabeceando, para de querer bater pênalti, vai treinar a cabeçada. Se é boa fazendo no que você faz, e tá tudo bem. Você não precisa vender. E hoje venda, elas têm uma nomenclatura, uma sopinha de letras, que é o BDR, LDR, Closer, SDR, que são pessoas que você forma um sistema mesmo ali comercial, porque até mesmo o vendedor hoje, antigamente o vendedor era bom em tudo. O vendedor prospectava, o vendedor esquentava e o vendedor vendia. Hoje não. Hoje o que é bom vender é o Closer, ele tem que só vender. Esse vendedor que é o Closer, que é o fechador, ele é muito, mas muito ruim prospectando. Ele não tem paciência de prospectar. Rafa, eu vou pedir para você dar uma pausa. A gente vai para um break e a gente vai voltar para falar. Eu quero saber o que é o closer, o que é o... Vamos lá. A gente vai para um break rapidinho e a gente já volta, porque ó, todo mundo vendendo aqui, hein? É isso aí. Ei, você sabe que temos uma forte ligação, né? A gente acredita que isso acontece porque sempre fizemos questão de ouvir e respeitar a sua opinião. E focamos o tempo todo em produzir o melhor conteúdo possível para você. Inovamos, renovamos, criamos, conectamos. E isso fez toda a diferença para que os veículos que compõem o Grupo Tribuna alcançassem a liderança absoluta em audiência na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Todos eles, cada um no seu segmento. Você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso tempo e muita credibilidade para conquistar tanta preferência. Pois é, você conectado na gente e a gente conectado em você. Informação, entretenimento e compromisso com a região. Grupo Tribuna. Tudo nos conecta. Estamos de volta com o Tricotar, hoje falando sobre vendas. Primeiro bloco, eu interrompi o Rafa, pedi para ele fazer uma pausa para falar sobre os tipos, né? Existe o vendedor que é só quem faz fechamento, existe quem vai prospectar. E como que a gente, por exemplo, muitas pessoas hoje são empreendedoras. Sim. E empresárias, que às vezes é ela mesma que faz, né?
Como é que a gente consegue lidar com tudo isso? Vamos lá. Muita gente fala assim, pô, Rafa, então se tá falando isso, eu vou ter que contratar uma galera. Não. Você precisa pelo menos entender qual papel você tem que fazer. Sim, legal. O correto é você, se você tiver que vender, você ser pelo menos o closer. O último ali, porque você entende do assunto e você vai fechar. Mas, muitas vezes, essas pessoas também que é pro closer, eles têm problema de que vem um amigo, aí não quer cobrar, Falar quer o cobrar preço, azarada. Então, aí já também não pode ir pra lá, porque senão abre uma igreja, né? A gente precisa vender, gente, tem que vender. Então, hoje o que acontece? A gente tem algumas palavrinhas aí que faz todo sentido quando você cria um departamento comercial. O primeiro é o BDR. Rafa, se hoje você abrisse uma empresa, o que você faria, gente? 90% prospecção do meu tempo. Prospectar. Você tem que prospectar. Ah, Rafa, mas ninguém quer falar, telefone ninguém gosta de atender. Desculpa, gente. Atende. Eu ligo. Também acho. Então, assim, hoje quando a pessoa precisa entender que o WhatsApp, sim, ele é uma ferramenta que dá para usar. Essa ferramenta serve para recado. Mas se você estaria, eu falo, você fala, eu falo, você fala, por que a gente não se fala? Por que a gente tem que ficar no WhatsApp? Eu fico mandando áudio de 2 minutos, você manda áudio de 2 minutos. Cara, vamos pro telefone. O vendedor tem que levar pro telefone. Preciso te vender, eu preciso ter o meu sorriso na voz, eu preciso entender quando você... eu preciso... Isso tudo já causa de como eu vou entrar. No WhatsApp eu não consigo. Então, o BDR é o cara que prospecta. Uau, Nossa. já Liga. Eu tenho uma resistência de ligar. E chamada de vídeo? Não, vamos lá, excelente. Melhor, porque realmente a ligação, eu tenho uma resistência gigantesca. Vou pegar do telefone e vou ficar te ligando, Tainá. Tá tudo bem. Nem vou passar o número errado. Então, o que acontece? Hoje em dia... Eu não atendo ligação de ninguém. Sim. Número desconhecido, então... Hoje em dia... meu Deus. Mas vamos lá. Não é... Imagina... Eu tenho aqui, eu ligo pra Tainara, aí você me atende, ô Tainara, tudo bem? Eu sou o Rafael Souza, sou mentor em vendas, você quer fazer uma mentoria? Você fala, cara, que maluco, cara. Então não é assim também. Quem passou meu telefone é essa pessoa. Ela querer que... Eu falava, Vanessa, o que você vai fazer? Mas então não é dessa forma também, tá, gente? A gente precisa Tem entender. um rapport antes com a pessoa. Só que eu quero te falar, a ligação hoje, depois do presencial, é a que mais funciona, gente. Ah, mas ninguém gosta de atender. Gosta. Vai no meu treinamento, que é o que eu mais bato, cara. Essa parte é que eu mais... Minha boca até enche d'água lá na hora, porque as pessoas falam, não. Eu falo, funciona, eu provo, vamos fazer agora? Vamos pegar o cliente e vamos ligar aqui agora? Então, funciona. Caramba, eu tô duvidando de Vamos lá. você. Olha, mas eu não quero ser a cobaia. Não, mas a gente pode pegar um telefone de alguém que pra você... Por que acontece, Vanessa? As pessoas, elas hoje... A gente precisa sair um pouco do padrão. Porque eu vou te falar, quantas pessoas hoje... Você faz a parte digital, né? Isso. Quantas pessoas igual você tem hoje no mercado? Bastante. Não igual, mas que pelo menos se vende como igual. Sim. Bastante. Quem liga? Ninguém. Não sei, eu não ligo. Não, ela mas a grande maioria não. Então, quando você coloca o teu produto, você está colocando na prateleira igual a deles. Como é que eu vou saber que você é diferente? Se eu tenho pelo WhatsApp, claro, você não vai ficar incomodando, mas, cara, eu começo e falo, posso te ligar? Só não, eu falo, então tá bom, qual o momento que eu posso estar te ligando? Então, porque se um vendedor faz isso comigo, fala, pode, eu já não quero Trava. mais nada dele. Não, eu não quero mais nada. Sério? Juro. Mas aí eu volto contigo no WhatsApp até te... Mas aí eu bloqueio. Sério? Te juro. Te juro. Ela é uma Eu cliente te juro, difícil. eu sou uma cliente que... Não, vamos se lá. a pessoa fala, posso te ligar? Primeiro que eu vou falar, não. Não. Se a pessoa já liga direto, eu vou falar, Não posso tô te podendo atender. falar. Não, tudo bem, claro. E aí eu já pego o ranço da pessoa e não compro mais nada dela. Sério? Não, mas Sério. então, mas por quê? Alguma coisa trava aí, Vanessa. Tainara. Exato, alguma coisa, mas é isso. É porque a gente estava falando aqui antes, né? Porque você acha que tá que a pessoa tá sim, incomodando. a minha crença de incômodo é Indiferente do que gigantesca. você queira comprar, indiferente. Pode ser uma coisa que você queira muito. Se esse vendedor te ligar, você não atende, mesmo você querendo muito, Eu vou falar pra não ligar. você prefere conversar prefere pelo lá, WhatsApp. presencialmente. Não, aí tudo bem. Ótimo. Se eu falar pra você, Tainara, quero falar com você, você fala assim, pô, vamos. Primeira coisa que eu tento é marcar uma reunião. Presencial ou online. Porque é o principal. Disso não funciona, a gente vai para ligação. Não funciona, vai pelo WhatsApp. Não funciona, vai por e-mail. O que eu tô te falando aqui é assim, a probabilidade de fechar é maior. Então assim, pô, Tainara, quero te falar alguma coisa. Vamos tomar um café? Pô, Rafa, não consigo, tal. Tem 2 minutinhos no telefone para poder te explicar melhor? Pô, Rafa, não atendo ligação. Tá bom, Tainara. Pode ser uma chamada de vídeo? Pô, Rafa, também não. Aí vai pelo WhatsApp. Só que isso...
eu tô te dando possibilidades de você ver o melhor jeito para você ficar mais tranquilo e mais confortável para a gente poder conversar. Mas se você falar, não, o que você prefere? Ligação. Ou presencial primeiro, claro, mas ligação. Agora, claro que isso não vai. Então, o BDR, só voltando que eu tô ali ligado, né? Mas se quiser a gente conversa ali daqui a pouco. O BDR, prospecção. Gente, você que vai abrir uma empresa, eu te falo com toda certeza, 90% do teu tempo prospectando. Rafa, prospectando, você está dizendo ligando? Não, pode ser aquela prospecção de Instagram, que a pessoa clica e vem até você, como não sei qual das três falou, que se sente mais confortável. Acho que foi você, né? Quando a pessoa te indica. Então, o BDR, ele faz prospecção ativa. O LDR é uma prospecção passiva. O que acontece? A pessoa que clicou no Google e chamou, a pessoa que clicou num post e chamou. É uma pessoa que ela é totalmente o comportamento diferente do ativo, porque o ativo ele é mais agressivo. Tu não me atende, eu te ligo, tu não vai, eu te mando e-mail. O outro não, ele está pronto para receber você. Então ele vai perguntar, tudo bem, Tainara, você quer continuar, tal? Vai passar para quem? Para o SDR. Funil, BDR, LDR, SDR. O que o SDR faz? Esquenta o lead. Tainara, você quer comprar nesse momento? Essa é a tua dor? Você tem prioridade de resolver isso? Aí eu quero, o que eu faço? Te mando pro closer, que é o fechador. Rafa, mas eu não tenho essa galera toda. Beleza, você pode fazer tudo, mas o que você vai fazer? Mesma pessoa sim, pode... Por etapas, né? Por etapas. O que você não pode? O closer, que é o final, você nunca fala de preço. O closer ele só vai te ajudar a tomar a decisão. O preço vem no SDR. Então, o que não acontece? Quando você faz todas as perguntas, fala de preço, e você vai passar para o fechamento, que seria o closer, vamos lá, virei o closer. Você não pode falar de preço, porque o preço ele ficou na parte de cima. Isso é um processo que eu te posso te falar? Que dessa forma, o índice de aproveitamento que você tem de fechar é muito grande. Claro que eu preciso entender qual é o teu mercado, qual a porcentagem, mas qual é o problema das pessoas hoje? Minha meta é fazer 1 milhão na minha empresa. Ok, aqui embaixo, finalzinho do funil, 1 milhão. Quanto vem aqui em cima de prospecção? Quanto entra você fazendo prospecção ativa? Quanto vem de prospecção passiva? 1 milhão. Cara, desculpa, não vai chegar a 1 milhão nunca. Então você precisa entender qual é a tua porcentagem de conversão para a gente poder ir mexendo. Então, hoje eu tenho 50% de aproveitamento do topo ao final do funil. Então tem que entrar 2 milhões entre prospecções ativas e passivas, passar para esse SDR para poder fazer 1 milhão embaixo. Então é matemática. Rafa, se eu fizer 1,5 milhão, eu vou fazer 1 milhão embaixo? Não, se a tua conversão é 50%, você vai fazer 750 mil. Mas é duvido. Verdade. É porque não é eu que estou falando. É uma forma que você vai. Agora, você precisa entender o teu mercado. Por quê? Porque aqui é uma parte principal, que é onde entra a cadência. O cliente da Tainara, quanto que ele responde, né? Dentro de lugares que eu faço hoje, tem clínicas que o cliente responde no terceiro dia da cadência. Então, tu chama no segundo, ele chama, aí tu volta com ele não te responde. No terceiro dia ele não te responde, aí no quinto dia ele fala contigo. Aí tu pega todo o histórico, a grande maioria, 70% dos pacientes fazem isso. Gente, é um processo mesmo. Total. Não, Aí você... gente, eu tinha... Deixa eu que falar uma curiosidade aqui pro público. Só uma curiosidade pro público. Eu tenho um roteiro aqui. Gente, eu não tô nem prestando atenção. Processo esse que a gente tá toda errada. Isso. Por quê? Então você precisa entender que não adianta. Porque às vezes fala assim, follow-up. Gente, é onde você deixa mais o dinheiro na mesa. Quando você não faz o follow-up, senão eu marco uma reunião com a Vanessa, vou lá, apresento pra ela não tomou decisão. Eu falo, tá bom, Vanessa. E deixa no ar, né? Qualquer coisa, Qualquer coisa o quê, gente? Qualquer coisa você me chama. Eu tenho que sair de lá com uma reunião já agendada. Eu não posso sair, se eu vou como com você, claro, não vou te obrigar, mas eu tenho que fazer algo para sair de lá com uma reunião agendada. Eu uso um sistema para CRM dos clientes que ele faz isso de forma automática. Então, o que significa isso? Você coloca lá, o cliente entrou em contato comigo. Beleza, então nome, telefone, isso aqui é como que ele chegou. Legal. Aí, o próprio sistema não deixa você passar para outra tela sem você dizer o que você vai fazer na próxima coisa. Então, enquanto você não der o closer com o cliente, o próprio sistema fala assim, tá, e o que você vai fazer agora? Quando é a próxima? Você vai fazer uma ligação? É uma chamada? É a cadência. Ele mesmo já te força nessa cadência até você dar gain. Tipo, você já fechou. Ou loss. Tipo, não fechou. Ok. Aí ele para de te encher a paciência. Porque aí ele fica lá te dizendo, tá, então qual é o próximo passo? Você não fechou? Qual é o próximo passo? Vai descartar o cliente. E até quando o cliente chega no final que ele não fecha, que existe um descarte, aquilo ali também você pode usar para uma outra forma. Até pra saber onde está falhando, né? Sim. O que tá rolando. Não perder o cliente. Nunca. Não, esquece. Não perde o cliente. Porque assim, vamos lá. Se eu prospectei com você e você me deu a oportunidade de te ofertar algo, ou você me chamou,
em algum momento você teve interesse sobre o meu trabalho. Ok. Sim. Beleza? Você pode ir lá. Mas não tem os curiosos também? Tem, mas os curiosos indicam. Você não perde ele. Cara, você precisa. Pensar pequeno e pensar grande vai dar o mesmo trabalho. Então, peguei o cliente, eu vou até o final. Se ele chegar lá no final e ele não dá, o que eu faço? Perseguição com ele, uma vez por mês. Doutora Roseli vai começar a perseguição dela. Tu vai ver, se for lá e não voltar com ela, tu vai começar a receber chamadinha todo mês. Mas não é te chamando, te trazendo, você não fechou comigo. Traz uma curiosidade, mas sempre você tá lembrando de mim. O que vai acontecer? Você vai falar, cara... Vence pelo cansaço. Mas é isso. Você não precisa ser chato. Você só precisa estar presente na vida dele. No meu caso, eu entendo que assim, eu preciso de alguém que faça isso por mim e que eu deixe a parte chata pra uma pessoa que pra ela é legal. Talvez, né? Que é a questão do médico, que ele falou que muitos que talvez médicos, seja nutricionistas isso, entendem entendeu? muito Mas da querendo ou técnica e não não, entendem da venda. Eu também sou a favor disso, não sou a pessoa que gosta de prospecção, por exemplo, é a parte mais importante, é que eu não gosto de fazer. E também... Você deve ser uma boa fechadora. Porque eu sinto muito confortável que as pessoas são indicadas pra mim. Que a mesma coisa é eu Você. também. Mas se você não se envolver no processo o de melhor dos finalização, eu acho que não é a mesma coisa. Sim. Você fala pra você se envolver? Me envolver na parte do closer, por exemplo, de ser uma que fecha o negócio. Então, depende. Depende do teu comportamento. Se tu for uma pessoa que realmente saiba separar e não vai com o coração, ok. Agora, se realmente você sentar alguém ali e você tiver dificuldade para passar teu preço... Bom, entendi. Eu Aí- tenho uma alternativa. Eu sou ótima para prospecção e eu acho que eu não sou boa de fechamento. A gente pode fazer uma sociedade. E vou te falar, hoje a prospecção... Mas hoje a prospecção é o mais chato de fazer. Mas é o que dá mais resultado. E o follow-up é onde você deixa o dinheiro na mesa. Porque se eu fecho uma reunião contigo e já não marco a próxima, perdi o cliente. Porque sabe o que acontece? Tem pessoas que trabalham para os outros. Você faz todo o negócio, você não faz com ele, ele fecha com o outro. Sim. Mas ele não tem dúvida, porque você já tirou todas dele. E essa questão também, às vezes, de achar que eu tô parecendo chato, não vou... Gente, quantas vezes a gente esquece de determinada pessoa, de determinado serviço, passa um ano... E aí, se você tá lá no teu cliente, lembrando o tempo inteiro, quando ele precisar, Por isso que eu já gostei ele vai... aqui, ó. Ela tem um CRM. Isso é primordial. Primordial você ter um CRM. Sabe por quê? Porque sua cabeça falha. Você precisa saber o que aquele cliente respondeu, se a gente pegar aqui um kanbanzinho e separar por colunas, em que coluna que ele tá. Ele tá numa coluna quente, tá numa coluna fria, ele tá fechando, ele não tá. Ele não é para agora, ele é para daqui a 6 meses. Só que você precisa ter dados. Se você não tiver dados hoje, você vai tomar... É o que eu falo. A grande maioria dos empresários hoje tem 2 problemas. Primeiro, não tem dados e tudo ele vai no achismo, tudo ele acha que, e aí a decisão é sempre Eu ia errada. te perguntar, assim, quais são os maiores erros que você E não acha? tem constância. 0 de constância o empresário tem. Não ter registro Não tem dos informações, dados que é o e não principal ter do... constância. Sim, o empresário, total. O empresário, ele marca reunião. Toda sexta-feira meu time tem reunião. Primeira sexta tem, segunda tem. Na terceira ele mesmo já consegue falar que não vai chegar. Na outra ele já fala que não, vamos deixar para segunda. Aí segunda ele não aparece, acabou o problema. E os colaboradores são que nem filhos. Ele já entende a tua falha, ele já Pelo sabe. exemplo, né? A gente faz pelo exemplo. Então, ele já sabe que tu não vai, ele fala, deixa, ele não vai me cobrar. Hoje os colaboradores falam, quantos eu entro e falo assim, tranquilo, pô, daqui a pouco ele esquece, ele nem vai cobrar mais a gente, ele já sabe. Por quê? Isso é muito ruim. Muito ruim mesmo. E eu acho que também não tem processo, mas aí dá para fazer, mas eu acho que o empresário em si mesmo é constância ao primordial. Eu acho que a gente se envolve tanto na técnica e tanto naquela entrega que a gente precisa fazer, falo por mim, Sim. tá? Que eu acho que realmente a gente se perde nisso, até na cobrança, até no acompanhamento desse desenvolvimento de processo, por conta disso. Porque a gente está do outro lado da mesa e a gente está preocupado com aquele resultado e está preocupado com o paciente, está preocupado com a evolução dele. E não é uma desculpa. Não é uma desculpa. Com certeza não é. E é até pela nossa paixão pela técnica e para estruturar toda uma estratégia para aquele paciente e tal. Eu, quando fico imersa em uma estratégia, eu fico muito imersa mesmo. E não cabe para mim uma janela para pensar na venda. Sim. Errado, mas não cabe uma janela. É errado até um certo ponto, né? Porque Sabe onde a gente é forte, onde a gente não é. Isso aí, é potencializar onde é forte, onde não é, começar a fazer. Só que assim, doutora, primeiro, tá tudo bem, porque eu acho que o empresário tem que estar na estratégia. Porque na estratégia, com os dados, ele começa a tomar uma decisão assertiva. E aí ele gasta menos o dinheiro, ele coloca o dinheiro dele onde realmente tem que estar, ele faz as campanhas certas. Então, o empresário precisa estar na estratégia. Segundo, doutora, quanto vale a sua hora para tirar uma Xerox? Quanto vale a sua hora? Não pode. Não é que
Sua hora é cara. Você não pode chegar lá e querer tomar conta de uma parte que você contrata alguém para fazer isso e vai ser mais barato. O problema do empresário hoje é que ele não quer investir. Ele sabe que o problema... Hoje Mal sabe quanto ele está deixando de ganhar. Mas por quê? Da mão de obra, o que acontece hoje? A pessoa compra um apartamento de 10 milhões, mas o cara cobra 10 mil para pintar, ele acha caro. Porque ele não gosta de dar valor pro serviço, ele gosta de dar valor por algo palpável. Então, hoje a sua hora é cara para você chegar lá e ficar olhando se o CRM tá na ordem, sua hora é cara para saber se fez uma prospecção certa. O seu trabalho de nutricionista, cara, olha o campo que você tem e o quanta coisa você pode trazer de benefício para as pessoas e se preocupar. Então você tem que ter alguém para olhar essa parte, que é importante para chegar no final. Mas aí o empresário acha que ele pode tudo, que ele faz a prospecção, que ele liga, e ele não faz nada. E sabe o que ele faz? Ele faz um pouquinho todo dia, ele vai para casa cansado, e fala, caraca... Trabalhando muito. Tô trabalhando muito e não veio o resultado. Mas da forma que não é certa, né? A gente está chegando no finalzinho, mas, Rafa, eu queria trazer mais uma questão em vendas, né? Que tem a ver com crenças também, que é a questão do cobrar. Muitas pessoas têm dificuldade de cobrar o valor do seu trabalho. De verdade, o seu trabalho. O que você tem a dizer sobre isso? Que eu acho que muita gente, se não passou, certeza que já passou por isso. O que acontece? O Rafa fica até nervoso. Vamos lá. O que acontece? Hoje eu acho que a primeira pessoa que tem que dar valor no seu trabalho é você. E um monte de gente vendendo produtos que não são bons, né? Não, isso tem de monte. Porque são vendedores. Eu falo assim, tem pessoas que vendem... eu faço consultoria de vendas, mentoria de vendas e nunca vendeu nada. Cara, como é que você vai vender algo que você nunca vendeu? Mas tá tudo bem, eu acho que tem campo para todo mundo, acredita quem quer. Tudo bem não, Rafa, não tá tudo bem não. Sabe que, uma coisa que eu aprendi, Van, e eu levo isso, eu faço minha agenda todo dia assim, de manhã. Põe de um lado o que depende de mim. E eu coloco do outro que não depende. Sim. Cara, o que não depende, eu não vou gastar energia com isso, cara. Claro. Não tá na sua zona de influência, não adianta. Não adianta, a decisão do outro não é minha. Então, assim, não tem como eu chegar e falar pro cara não fazer isso, eu vou ficar louco e eu não vou conseguir. Então, eu acho que cabe cada um. Problema, eu acho sim, do empresário, porque ele não dá valor para quem realmente imagina. Uma nutricionista aqui conceituada, uma moça que... eles não dão valor e aí pega uma pessoa, principalmente quando a gente fala de marketing, de alguma coisa, o meu sobrinho faz e não paga o valor dela porque o sobrinho faz. E aí dá errado. E ele vai falar, nossa, não sei. Então, assim, tem que tomar pau mesmo, porque eu acho que é justo de não dar valor pelo seu trabalho, pelo que você aprendeu, quanto você estudou, né? Então, eu acho que hoje não saber cobrar é você não dar valor no seu trabalho. E aí eu acho isso, de verdade, só não sabe cobrar quem não acredita no que vende. Porque se você acreditar no que você faz... É que, na verdade, eu acho que tem uma parte cultural muito pesada, né? Que a gente fala sobre crenças e falando sobre dinheiro, que é um assunto que eu falo sempre, as pessoas aqui no Brasil ainda acham que dinheiro é uma coisa feia, uma coisa errada. Então, às vezes, por mais que ela acredite nisso, muitas pessoas da área da saúde que eu atendo são assim. Porque elas acreditam no trabalho delas, mas acreditam que como é uma coisa muito importante, a saúde, então que cobrar é feio, porque é algo imoral, né? Então fica uma coisa culturalmente como se aquilo fosse um erro. Como se fosse algo sagrado, né? Então, exato, mas assim, se você acha isso, você doa uma parte do seu horário, você faz quem é advogado faz um pro bono, beleza, você pode fazer a sua caridade, porque realmente o seu trabalho é importante, bem. mas não dá, ninguém vive assim, né? Senão a gente não avança. Então essa parte cultural da gente aqui no Brasil forte. Também é muito forte. Sim. De achar que, meu Deus, que errado isso, mas imagina, o que vão pensar... Entendeu? Eu tenho uma pessoa e alguém que vai lá e pega. Alguém não vai pensar sobre isso. E vai lá e fecha no seu lugar. Eu faço mentoria, ela é de São Paulo e é da área da saúde. A pessoa tá lá, se a pessoa for embora e não falar de pagar, ela não cobra. Eu falei, mas depois eu mando uma mensagem. Eu falei, meu Deus, gente. Eu falei, não, sabe o que acontece? Não tem problema, você não vai mudar. Contrata uma pessoa e ela vai na hora de sair. Então, existe formas de fazer. A gente não é obrigado a fazer tudo. Você acha que o Rafael é bom em tudo? Lógico que não. Eu tenho uma equipe por trás, porque eu sou bom na parte que eu faço dessa de vendas. Mas tem alguém que tem que cobrar, tem alguém que tem que prospectar, tem um monte de coisa. Então, eu preciso ter equipe para fazer. Infelizmente, hoje, o empresário não quer. Até isso de cobrar, eu já tive uma certa resistência por conta disso, de achar que estava sendo chato, incomodando. E aí eu criei, obviamente que eu tenho, né, consultorias e coisas que são mais personalizadas, então preciso entender o que a pessoa precisa. Só que eu criei ter como se fosse o pacote prata, bronze e ouro. Tá. Porque assim eu me sinto mais confortável nisso de cobrar e aí fica a critério da pessoa escolher o que ela quer e de acordo com os serviços que ela quer, enfim. Aí isso, quando eu comecei a fazer isso, eu falei, caramba, facilita pra você, cobrar né? Pra mim ficou fácil agora. Porque na verdade ela que tá escolhendo quanto ela quer pagar. Eu dou 3 opções pra ela, não será personalizada, óbvio, mas eu dou 3 opções e aí fica na mão dela escolher. E aí eu me sinto mais confortável. Posso fazer assim. uma pergunta? Pode. Imagina que essa pessoa você vai oferecer pra mim.
e aí eu escolho a prata, mas você vê que não faz sentido para mim, você deixa? Não, aí eu falo que tem Então, a forma é isso. personalizada. Perfeito. Então, o que você precisa fazer, e o que as pessoas precisam fazer é isso, criar alternativas, Sim. mas é um jeito, você não entra mais fácil depois no assunto, você vai Com falar, certeza. mas então é isso. Tanto então que você hoje, vê que dá. A gente atualmente, precisa entender o que a gente sim, precisa fazer. Tanto que atualmente eu vendo muito mais o personalizado. Só que eu já tenho algo ali, até porque a pessoa me pergunta na hora. Eu não tenho como personalizar na hora que a pessoa pergunta. Então eu já envio como seria isso pra ela entender, ó, dá pra fazer isso, portanto. E aí depois eu marco uma conversa e nessa conversa eu personalizo. E você pode fazer tipo uma ancoragem, né? Tipo a pipoca do cinema, né? A pequena não é pra ser vendida. Sim, exatamente. não, aí nunca vende. Mas a pequena nunca é pra ser vendida, só que mostra que a grande é barato. A pequena... Não, vamos encerrar. É verdade. Eu tô aqui, a pipoca pequena não é pra ser vendida. Eu tô essa pensando... é uma técnica bem É um legal. refrigerante também. Porque aí você vai falar, Refrigerante. a maior vale mais a pena? Eles não querem vender a pequena. Gente, É a mesma coisa dos centavos do fast food, que só muda uma coisinha, você leva a coca. verdade. Se a deixar, batata vai uns 4 frita, programas do isso. Tricotar. eu tenho que encerrar. A verdade é, se a gente não tá vendendo, a gente tá deixando dinheiro na mesa. Total. Sim. E que bom que existe. E tem alguém vendendo. E tem alguém vendendo e vai vender no seu lugar. E às vezes um produto que não é tão bom quanto o seu. Gente, obrigada, Tainara. Obrigada pela Van, presença. Obrigada. Lu, prazer ter você aqui de novo. Eu também. Obrigada. Thaísa, Eu que obrigada. agradeço, adorei o papo, muito Obrigada. Rafa, volte mais vezes, Com por certeza. favor. Deixe seu recado final. Não, eu acho que agradeço de muito bom estar no Tricotar aqui, falar com essas moças, né, que entendem do seu assunto e tirar um pouco essa quebra de crença do que realmente é vender. As pessoas têm uma ideia muito ruim do que é venda. Cara, e venda é muito bom. Venda é ruim para quem não sabe fazer. Que bom, obrigada, viu? Obrigada pela presença. Obrigada a você que está em casa. Já sabe que toda terça-feira tem um programa aqui, ó, com muito conteúdo. E eu quero ver todo mundo vendendo, hein? Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.